Aí começou a gravar. Tudo bem, pessoal? Então, só um minutinho que tá chegando gente aí. Eu sou o Trajano, e a gente vai trabalhar esse semestre com a disciplina de assistência e atenção farmacêutica. Desculpem, eu tô na fase final de tratamento, entre aspas, né, de Covid. Tô com o único sintoma que eu tô é a tosse, que se prolonga, vamos dizer assim, quando eu começo a falar. Então, de repente, eu vou ter que dar uma parada aqui para tossir. Então, só para vocês já começarem a se acostumar. E como prolonga isso por até 8 semanas, é provável que nas próximas aulas aconteça a mesma coisa. Bom, enfim, nós vamos trabalhar com a disciplina de assistência e atenção farmacêutica. Queria saber se alguém tem ideia do que se trata isso, né? E o que a gente vai trabalhar, então, nesse semestre. Alguém se arrisca? Ninguém é obrigado a saber. Então, fiquem à vontade para falar aquilo que aparentemente isso quer dizer para vocês. O que quer dizer essa disciplina? Assistência e atenção farmacêutica. O que a gente vai trabalhar? Chutem. Eu acredito que talvez um pós-venda ali do cliente, você, principalmente na parte de farmácia de dispensação. Não. A palavra, né, o termo parece muito isso, leva a gente a pensar nisso, mas é uma coisa completamente diferente disso. Quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente está falando de todo o nosso trabalho dentro do sistema de saúde, principalmente no serviço público. Então, não tem nada a ver com isso. É muito comum e é normal que, né, esse termo leve a gente a pensar isso, né? Assistência, atenção, alguma coisa, né, mais voltada para o paciente, né? Então, pode ser, inclusive, na venda, muita gente pensa na questão da venda, né? Então, prestar uma assistência maior ao paciente, mas não é nada disso. Vocês vão ver que é completamente diferente. E quando a gente fala em atenção farmacêutica, sim, daí a gente está voltado para o cliente, para a resolução de problema de saúde do cliente. Então, nesse ponto até tem sentido no que você falou, Kelly, né? Mas é algo completamente diferente. Então, vocês vão ver que a assistência farmacêutica ela está ligada mais com o sistema público de saúde. Então, está ligado com o nosso processo de trabalho dentro do serviço público. Então, tudo que está ligado com o medicamento dentro do serviço público, a gente chama de assistência farmacêutica. O nome não condiz com o que a gente faz, né? Poderia ter um termo melhor para isso, mas é o que a gente tem e é o que a gente usa. Então, se acostumem com isso. Vocês vão ver que a assistência é uma coisa completamente diferente. Tá? E já passando um pouquinho mais à frente, essa assistência farmacêutica é um modelo, né, de trabalho no serviço público, ligado ao medicamento. E a gente vê essa mesma assistência sendo aplicada muitas vezes no serviço privado, principalmente nos hospitais. Então, vocês vão ver muito se falar de assistência farmacêutica dentro do hospital, mesmo não sendo um hospital público, sendo um hospital privado, porque é um processo que envolve o medicamento que pode ser aplicado tanto no grande, né, no serviço público nacional, quanto em serviços menores, como os hospitais. Desculpem. Mas a gente começa a ver isso a semana que vem, vocês vão começar a entender melhor. Hoje, eu só queria comentar algumas coisas com vocês. Semana que vem, então, a gente tem
aula presencial. O horário é o horário normal de aulas. Eu não sei se vocês chegaram a pegar, ou vocês começaram a faculdade e logo veio a pandemia e todo mundo ficou afastado. Foi, né? Vocês Foi, tiveram professora, a gente fez, acho que no máximo um mês ali, um não sei mês, se mais ou chegou a dar menos, né? Então, provavelmente, vocês nem lembram o horário de entrada e horário de saída das aulas, né? É 8h15 e 11 horas, né? Isso, exatamente. Então, a gente começa nesse horário, presencialmente. Eu não sei a sala ainda, a gente vai ser avisado essa semana, com certeza, mas a gente vai se encontrar, então, pessoalmente. Hoje só que a gente tem, então, essa aula inicial remota, rapidinha, só para apresentar o plano de ensino mesmo. E isso vai tá sendo gravado, vai ficar no material ali de vocês. E nas próximas aulas, desculpe, nas próximas aulas, então, a gente vai ter o material de aula colocado aqui no AVA, e aí vocês complementam isso com as anotações de vocês nos cadernos de vocês, tá? Não vai ter gravação de aula como a gente estava acostumado a fazer, porque a gente nem tem um sistema de gravação de aula presencial para colocar aqui no AVA. Então, no AVA vai ficar só o material de aula mesmo. Então, tem um PowerPoint, tem de repente um vídeo que a gente quer que vocês assistam, a gente vai colocar ali, tem um texto, alguma coisa, vai ser colocado tudo aqui. Então, sempre acessem antes da aula para que vocês possam ver esse material e baixar esse material, se for o caso, para levar para a aula. Beleza? Hoje eu só queria, então, mostrar partes do plano de ensino para que vocês já entendam mais ou menos o que a gente vai trabalhar nesse semestre. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Bom dia, professor. Bom dia. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não, né? Agora sim, Agora professor. Tá? Beleza. Então, esse plano de ensino, ele tá aparecendo inteiro? tá, Inteiro sim. que eu digo, só ele, né? Então, esse plano ele está disponível ali no AVA, na primeira página, naquele local onde está o link que vocês usaram para entrar na aula. Ali mesmo vocês têm esse plano de ensino, está disponível. Se vocês quiserem, é só entrar ali, olhar, mexer, baixar, se quiserem, tá? Então, nossa disciplina se chama Assistência e Atenção Farmacêutica, carga horária de 66 horas, teórica, a gente não tem prática. Eu sou professor de vocês e a turma da noite tem como professor o professor João Gabriel. Dentro desse plano de ensino, a gente tem aí várias informações. Algumas não são relevantes agora para a gente, eu vou passar direto, como o perfil do egresso, a ementa em si, que seriam os tópicos que a gente vai abordar dentro da disciplina. Eu não vou ver aqui porque mais abaixo tem cada uma desses tópicos separados e fica mais fácil a gente visualizar. Objetivo dessa disciplina, então, levar vocês a entender como que funciona o nosso serviço de saúde no Brasil. A gente vai, inclusive, fazer algumas comparações rápidas com outros países para que vocês possam entender a que pé está o nosso serviço de saúde aqui no país. Posso dizer já de imediato que a gente tem muito mais recurso e tem muito mais acesso dos usuários do que em outros países por aí. O nosso serviço de saúde é muito bom. Claro que tem os seus problemas, né, e os problemas estão ligados principalmente com as questões políticas. Mas, de uma forma geral, o sistema, na teoria, vamos dizer assim, ele é bastante bom.
precisa se investir mais para colocar essa teoria em prática para que realmente a gente tenha um serviço de 100% de qualidade, mas a gente tem um serviço bastante bom em relação a outros países, principalmente. E dentro desse processo todo, a gente vai, então, entender o que é assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, basicamente, está ligada com o medicamento, né? Então, onde tiver medicamento, tem junto sempre um profissional farmacêutico. Só um minutinho que eu preciso abrir ali que chegou alguém. Então, basicamente, a gente vai falar do nosso trabalho dentro do sistema de saúde. Tem medicamento, tem que ter farmacêutico. Isso é um requisito fundamental. Então, isso é muito bom para a gente, porque são vagas de emprego para o farmacêutico, né? Sempre associados ao medicamento. Então, o objetivo geral da disciplina é que vocês entendam o funcionamento geral do nosso serviço de saúde, né? E entender onde que o farmacêutico está inserido e quais são as relações dele com os outros profissionais da saúde, principalmente. Não só da saúde, mas de uma forma mais abrangente a nossa relação com os outros profissionais. E de forma específica, vocês vão precisar entender a legislação que rege o serviço de saúde do país. Aqui, na verdade, a gente precisaria de uma pós-graduação, né, para que vocês entendessem a fundo, né, toda a legislação, porque tudo é ligado à legislação, tudo é movido à legislação, mas aqui vocês vão precisar entender a base, né, legal, a base da legislação, para que vocês consigam entender bem como que se movimenta esse serviço de saúde que a gente tem aqui. Então, um panorama geral a gente vai conseguir abordar. Superficial, porque o aprofundamento levaria muito tempo para a gente conseguir chegar nesse grau de profundidade para conhecer realmente toda a legislação do país. Então, a base da legislação vocês vão ter. Compreender a importância da assistência farmacêutica, né? Primeiro vocês vão precisar entender bem o que é assistência farmacêutica, mas isso é lá para frente. Compreender as diversas nuances que regem a assistência farmacêutica. Perceber que a assistência farmacêutica depende muito do conhecimento farmacêutico, isso é uma coisa bastante importante, ela só realmente funciona se tiver a nossa base de conhecimento. Então, existe uma importância, é dada uma importância bastante grande para o nosso profissional. Identificar a atenção farmacêutica dentro da assistência farmacêutica. Então, só para vocês entenderem, a assistência farmacêutica é um todo, né? É um processo todo, e a atenção farmacêutica é um desses processos no meio desse todo. E ela é bastante importante porque ela também, a atenção farmacêutica, ela é utilizada no serviço público e ela foi transportada para o serviço privado. Então, hoje vocês veem muito farmácias que estão prestando serviços farmacêuticos, e dentre os serviços farmacêuticos existe um item que a gente chama de atenção farmacêutica ou acompanhamento farmacoterapêutico. Então, é um tipo de atividade que saiu do serviço público, continua, na verdade, lá no serviço público, mas foi transportado também para o serviço privado. Ok? Conhecer e utilizar diferentes metodologias da atenção farmacêutica. Então, a gente tem várias formas de trabalhar isso, né? É um serviço farmacêutico. E conhecer a atenção farmacêutica nas diversas patologias. Então, no começo, vocês vão ter uma dificuldade grande em separar assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. Porque, se for pensar bem, assistência e atenção parece tudo a mesma coisa, né? Mas, com o passar do tempo, vocês vão conseguir identificar melhor o que é um, o que é outro. Mas, no começo, vai ser aquela confusão, tá? Tranquilo, é isso mesmo que acontece. Competência.
Então, vocês precisam sair da disciplina, né? Desculpe. Com a competência de desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva no âmbito público e no privado também, inclusive em ambiente ambulatorial hospitalar, ou seja, vocês precisam sair da disciplina, né, capazes de trabalhar com assistência farmacêutica e por consequência com atenção farmacêutica também, exercendo acompanhamento farmacoterapêutico individual e coletivo no âmbito público e privado, com vistas à obtenção de resultados definidos quanto à farmacoterapia na saúde dos pacientes. Ou seja, vocês precisam entender e saber trabalhar com assistência farmacêutica e, ao mesmo tempo, vão precisar aprender a trabalhar com atenção farmacêutica ou acompanhamento farmacoterapêutico, que é um dos sinônimos que a gente tem, que seria aquele trabalho que hoje está muito comum muito comum não, mas é comum nas farmácias de dispensação, aonde o farmacêutico começa a trabalhar com os pacientes, trabalhando, né, avaliando a farmacoterapia do paciente. Então, vocês já devem ter visto isso, essa linha de atenção farmacêutica lá na farmácia. O farmacêutico, então, trabalha com alguns pacientes, onde ele pede para o paciente trazer todos os medicamentos que o paciente toma, geralmente pacientes que trabalham, que têm algum tipo de tratamento contínuo, né, de medicamentos para alguma doença que precise de tratamento contínuo, e ele faz toda uma avaliação se o paciente está tomando da forma correta, se os medicamentos não estão tendo interação, visando a melhoria da terapia e a melhoria dos resultados, então, dessa terapia nos pacientes. Mas a gente fala lá na frente isso. Habilidades. Aqui eu não vou nem falar quais são essas habilidades, porque, na verdade, entender toda a disciplina como um todo e saber trabalhar com todas as informações que a gente tem na disciplina. Então, eu não vou ficar falando um por um, tá? O mais importante é que a gente veja o conteúdo programático. O que a gente vai estudar, então, durante a disciplina? Tá? São 20 itens. A assistência farmacêutica, então, a gente vai falar um pouco da história, né, do surgimento do nosso serviço de saúde e tudo mais, falar de conceitos, fundamentos, para que vocês possam entender o que é essa tal de assistência farmacêutica. Vamos estudar a política que rege essa assistência farmacêutica, a legislação, tudo mais, e daí a gente vai entrar num momento que a gente vai falar do processo todo da assistência farmacêutica. A gente chama esse processo de ciclo da assistência farmacêutica. E vocês vão ver que o processo todo forma um ciclo fechado. Então, dentro desse ciclo, a gente vai ver cada uma das etapas que acontecem dentro desse processo, né, ligados, obviamente, ao medicamento, para que a coisa realmente funcione. Então, por exemplo, para que o paciente, né, vá lá na unidade de saúde, tenha uma consulta médica, o médico prescreva um medicamento e o paciente possa pegar ali mesmo na unidade de saúde os medicamentos que foram prescritos, tem todo um processo, né, anterior, desde a definição lá atrás de que medicamentos que o governo vai comprar para distribuir para a população. Então, são várias etapas, vários processos, e isso é um ciclo que a gente chama, então, de ciclo da atenção farmacêutica. A dispensação em si, a gente vai trabalhar com essa questão da dispensação no serviço público, que é diferente da dispensação no serviço privado, nas farmácias. Então, a gente vai ver quais são as características da dispensação. Vamos trabalhar muito com o uso racional de medicamentos, que é algo extremamente importante dentro do serviço público e extremamente importante
que exista o farmacêutico ali, porque é o farmacêutico que vai promover esse uso racional de medicamentos. Para quê? Para que as pessoas tomem o medicamento correto, de forma correta, e tenham resultados positivos, e ao mesmo tempo que o sistema todo de saúde utilize os medicamentos de forma correta para evitar desperdício, evitar perda, evitar medicamentos jogados fora porque perdeu validade e foi armazenado de forma incorreta e assim por diante. Vira e mexe, vocês estão ouvindo aí e vendo em jornais, na própria internet, problemas, né, de locais que armazenaram um produto de forma errada. A gente viu aí vários casos de vacina, por exemplo, que tiveram que ser inutilizados porque foram armazenados de forma errada, vacinas que venceram. Isso acontece no dia a dia para todo tipo de medicamento. Para evitar que isso aconteça, a gente tem todo um trabalho em cima disso, e o uso racional de medicamentos está muito voltado a isso também. Qualifar SUS, um sistema de qualidade que a gente tem dentro do sistema de saúde. Programa Farmácia Popular do Brasil, que é um dos pontos da assistência farmacêutica bastante importantes, né? A Farmácia Popular é um programa que foi criado com o intuito de dar mais acesso para a população, e ele tem feito muito bem esse trabalho de dar mais acesso à população, né? A população ter acesso ao medicamento e ter acesso gratuito a medicamentos, ou pagando muito pouco. Então a gente vai trabalhar uma aula exclusivamente falando sobre esse programa que está inserido dentro do SUS e faz parte da assistência farmacêutica. Vamos falar... Desculpem. Vamos falar da inserção do farmacêutico nesse processo todo, né? Então a importância dele, o trabalho dele dentro desse processo todo. Vamos falar de algo que está muito em evidência hoje, que são os serviços farmacêuticos. E esses serviços farmacêuticos, eles acontecem no sistema público e também foram transportados para o serviço, para o privado. Então eles estão sendo bastante difundidos e utilizados no serviço privado. Então, como eu comentei já, vocês devem já ter ido a muitas farmácias que, de repente, tem uma salinha de serviços farmacêuticos. O que são esses serviços? A gente vai ver lá na frente. A questão da prescrição farmacêutica, né? Então, nós, farmacêuticos, podemos prescrever? A gente pode fazer uma receita? Pode. Em que caso? Vamos ver. E daí a gente entra na atenção farmacêutica, que é um serviço, né? Um serviço farmacêutico bastante importante, bastante difundido nos últimos anos, que é aquele serviço que eu comentei com vocês de fazer um acompanhamento lá do paciente em relação à terapia, né? Ao tratamento que ele faz e a utilização de medicamentos. Então a gente avalia isso, né? Avalia todos os medicamentos que ele está utilizando, tudo mais, e verifica, né, o que pode ser feito para melhorar aquele tratamento. De repente, a forma como o paciente está utilizando o medicamento, muitas vezes o paciente, principalmente o paciente que utiliza do sistema público, ele marca o médico, né? Às vezes demora um tempo para essa consulta acontecer, e o médico, de repente, detecta um problema de saúde e prescreve um medicamento, um tratamento. Porém, o médico, muitas vezes, ele não vai ter um retorno rápido, né, de como esse tratamento está se comportando junto àquele paciente. Por quê? Porque muitas vezes o retorno demora aí 3, 4, 6 meses, né? Conforme o tipo de
de especialidade demora bastante no serviço público para o paciente conseguir marcar uma nova consulta. E aí a gente pode aproveitar esse intervalo de tempo para acompanhar esse paciente, né? Então a gente chama o paciente lá na farmácia, vem cá, então vamos fazer um acompanhamento. O médico te deu um medicamento porque ele detectou um problema de pressão, ele te deu um medicamento então para normalizar, regularizar a pressão arterial. Então vamos acompanhar isso. Vem aqui uma vez por semana, a gente vai verificando a forma como você está tomando o medicamento, como que você está se sentindo, né? Fazemos uma verificação da pressão arterial e a gente vê se esse tratamento está resultando como deveria resultar. E a gente vai fazendo esse acompanhamento e vai anotando tudo isso. E quando o paciente voltar lá para uma nova consulta com o médico, ele pode levar toda essa informação, né, para alimentar a avaliação que o médico vai fazer do resultado, verificando entre o resultado esperado e o que está realmente acontecendo na prática. Então, a atenção farmacêutica seria alguma coisa assim, muito mais complexa do que isso, mas tentando explicar de uma forma mais simples algo semelhante a isso. Então, é um trabalho que o farmacêutico faz para ajudar, né, tanto o prescritor, o médico que prescreveu o tratamento, e trazer melhores resultados lá para o paciente. Então, a gente vai ver de onde veio essa atenção farmacêutica, de onde surgiu, né, quais são os conceitos, no que ela se fundamenta e tudo mais. Aí, basicamente, quando a gente fala de atenção farmacêutica, a gente vai verificar, entre vários pontos, os problemas relacionados aos medicamentos. Então, dentro da atenção farmacêutica, a gente tem o que a gente chama de problemas relacionados aos medicamentos. E a gente vai detectar isso muitas vezes, né? Então, o medicamento que o paciente está utilizando, mas que não precisava, o medicamento que o paciente está utilizando, mas que não está surtindo o efeito necessário. Então, a gente vai avaliar todos os problemas que podem estar relacionados com o medicamento, que estão ligados à dose, à forma de utilização, até mesmo a necessidade desses medicamentos. Comunicação com o paciente é um tópico bastante importante, porque a gente vai trabalhar dentro da atenção farmacêutica, a gente vai trabalhar num processo ligado diretamente ao paciente. Então, para que o paciente confie na gente, a gente tem que se utilizar de alguns métodos e alguns processos de comunicação, né? Para que a gente adquira a confiança dele e ele realmente passe tudo aquilo todas as informações que a gente precisa. Porque muitas vezes, se você não tem um processo de comunicação eficiente, você não consegue ter a confiança do paciente e às vezes ele vai esconder algumas coisas de você por vergonha ou por achar que aquilo é muito pessoal para passar para você e etc. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão da comunicação. O acompanhamento farmacoterapêutico ele tem métodos diferentes para serem realizados, então a gente vai ver quais são os métodos que a gente tem também. E daí a gente vê a aplicação desse acompanhamento em algumas doenças mais comuns. E basicamente é isso que a gente vai trabalhar durante o semestre. A estratégia de ensino, né? Então, como que isso vai ser feito? A gente vai ter aula presencial, então vai ser utilizado aquele método de conversa, né? Entre nós ali, presencial, com utilização de quadro, utilização de data show, quando for preciso, vamos trabalhar com material que vai ser passado para vocês, que são as apresentações de PowerPoint, e outros materiais que a gente possa utilizar. Artigo, textos, vídeos, vários materiais diferentes que a gente tem, tá?
Vamos trabalhar com debates, isso é bastante importante, né? Que todos participem, todos façam a sua parte, casos clínicos, etc. Avaliação, 2 provas teóricas. Opa, tá errado aqui, eu tenho que consertar isso. 2 provas teóricas por semestre. Então, a gente tem uma prova no primeiro bimestre e uma prova no segundo bimestre. Vou arrumar e ponho lá de volta. Então, são 2 provas, tem 2 semanas de provas, né, normais, e dentro dessa semana, então, a gente tem uma prova teórica e existem outros trabalhos, outras atividades que vão valer nota, tá? Então, só para vocês entenderem, no primeiro, eu vou colocar também na primeira prova, né, do primeiro bimestre, a prova vale 6 pontos e 4 pontos são de trabalhos diversos que a gente faz durante o bimestre. E a prova do segundo bimestre, ela vale 5 pontos, a gente tem mais 2 pontos de trabalhos também, e os 3 pontos restantes são de atividades avaliativas e a prova integrativa, que vocês fazem sempre no segundo bimestre. Mas eu coloco direitinho lá. Bibliografia. Esses materiais da bibliografia básica estão disponíveis na nossa biblioteca. E de bibliografia complementar, a gente tem esse material aqui, que vocês vão encontrar online. Todos os 3, na verdade, se vocês procurarem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a chamada RENAME, vocês vão encontrar na internet, e esse outro material, uma proposta de método para aplicação assistência farmacêutica em insumo estratégico, vocês vão encontrar na internet também. Tem mais 2 materiais aqui, também online. Então, quando for necessário algum desses materiais da bibliografia complementar, vocês vão ter acesso direto pela internet, tá? E esses aqui são livros da bibliografia básica, são livros que estão disponíveis na nossa biblioteca física mesmo. Ok? E aqui depois tem o conteúdo da disciplina aula a aula. Isso aqui é uma teoria, porque na verdade nem sempre a gente consegue trabalhar exatamente assim. Primeira aula a gente vai falar tal coisa e fica nisso, às vezes, dependendo da participação de vocês também, isso se estende mais e de repente ao invés de uma aula, a gente utiliza 2, outras que estão marcadas como uma aula, a gente às vezes sobra tempo e a gente adianta. Então, aqui é só uma forma de vocês entenderem como que esse conteúdo vai ser trabalhado, mas não necessariamente ele vai ser trabalhado exatamente assim, compartilhado aula a aula, ok? E basicamente é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Parece difícil. Difícil não, né, professor? Tem bastante coisa, né? Sim. Imagine que a gente tem que estudar um sistema de saúde inteiro de um país, né? Então, claro que a gente não vai estudar inteiro, mas só o que está ligado com o medicamento, que é a nossa área, né? É bastante coisa. Então, realmente é extenso o material, tá? Mas não é impossível de se entender. Não é difícil se entender. Ok? Mais alguma dúvida, alguma colocação? Então é isso, gente. Semana que vem, então, a gente se encontra pessoalmente lá na faculdade. Beleza?
Ok, professor, obrigada. De Obrigada, nada. professor. Então, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Igualmente, professor. Obrigado.